Muito bem, meus caros, estamos ao vivo uma vez mais aqui na Logopraxis, a nossa academia de logoterapia. Muito bem, deixa eu só colocar para cá, talvez trave um pouquinho aí, beleza. Mas vamos lá, qual que é a ideia hoje? A ideia é falarmos um pouco sobre a história, a vida e obra de um cara chamado Viktor Emil Frankl, o fundador da logoterapia, tá? Bom, primeiramente eu já peço desculpa, talvez pelo áudio, talvez vocês vão escutar muita coisa. Eu no momento aqui estou na minha clínica, então a primeira clínica de psicologia e logoterapia do Vale do Paraíba, né? Que fique bem claro isso aí, tá? Mas, e aqui passa muito carro, carro pra lá, carro pra cá, você pode até escutar vaca, cavalo, enfim, passa de tudo aqui. Então, perdoe-me o barulho, tá? Eu até tentei colocar um microfone lapela, mas talvez não seria tão... Tava chiando muito, então ficaria pior do que já tá. Mas depois a gente organiza isso aí. Tá certo? Muito bem, falando um pouquinho da vida de Viktor Emil Frankl. Viktor, ele nasceu em 26 de março de 1905, em Viena, na capital da Áustria, certo? Ele foi filho de Elsa Lyon e Gabriel Frankl. O Frankl, ele era de origem judaica, então ambos dos seus pais morreram no campo de concentração, incluindo a esposa de Viktor Frankl, Tilly, mas daqui a pouco eu já chego lá nesse aspecto, tá certo? Bom, em 1930, contar um pouquinho da história dele, lá nos anos 1930, o Viktor Frankl tinha 25 anos de idade, ele se forma em medicina, ele se torna um médico, né, podemos dizer assim. E em 1936, agora com 31 anos, ele recebe uma dupla especialização, né? O Frankl, ele se torna neurologista e psiquiatra, ou seja, ele estava com alguns pacientes ali dentro do consultório. E tem um detalhe interessante, muita gente não considera isso, mas eu considero Viktor Frankl como também um psicólogo. Se você lê o Em Busca de Sentido, o livro Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, vai perceber o quão Viktor Frankl é terapêutico, é psicólogo dos prisioneiros do campo de concentração, ajudando os prisioneiros a encontrarem o sentido de suas vidas. Então vocês vão perceber que é de uma grandeza assim imensurável tudo isso, tá? Eu considero o Viktor Frankl, tanto é que quando eu falo para os pacientes aqui dentro da clínica, eu falo, olha, o Viktor Frankl foi um psiquiatra barra psicólogo judeu que viveu na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então considere-os também um psicólogo, bom, beleza? Muito bem, nos anos 1940, o Viktor Frankl, já com 35 anos, ele assume a direção, ele se torna diretor da Clínica Neurológica de Rothschild. Eu não sei pronunciar muito bem, perdoe-me, mas é um importante hospital que fica lá em Viena, que é mantido, ou pelo menos era mantido, pela comunidade judaica na época. Então, Viktor Frankl ajudava muitos judeus ali. E aí, em 1941, Viktor Frankl, aos 36 anos, ele casa-se com a sua primeira esposa, a Tilly. A primeira esposa? Teve mais esposa? Teve mais esposa, teve uma segunda esposa, mas porque Tilly faleceu. Eu já chego lá para você. Tá? Em 1941, é um marco, é um ano para se gravar na memória, para todos aqueles que estudam logoterapia, que são apaixonados por essa abordagem. Essa abordagem, ela surge aqui, mais ou menos em 1941. Embora Frankl lá atrás já tivesse escrito várias coisas sobre logoterapia, que já vocês vão ver. Mas em 1941, o Frankl ele obtém um visto para fugir com a sua esposa Tilly para os Estados Unidos, para se refugiar. Porque tem dois detalhes aqui, eles eram médicos, né? Viktor Frankl era um médico, então ele
tinha o visto americano e quando estourou a guerra, ele poderia ter fugido tranquilamente. Tem esse detalhe da história, talvez vocês não saibam muito bem. Só que haviam dois motivos que fizeram com que Viktor Frankl ficasse dentro de Viena, que permanecesse em Viena, mesmo com os riscos de ser preso, de, sei lá, de ser isolado, enfim, mesmo com todos esses riscos. E qual que era o primeiro, como é que eu posso dizer, o primeiro motivo, podemos dizer assim, que manteve Viktor Frankl ali em Viena? É que ele teve um sonho. Era o seguinte, o sonho. Ele viu que tinha uma fila de pacientes psicóticos indo para a câmara de gás, né? E ao vê-los dessa forma, o Viktor Frankl sente uma compaixão e fica inclinada a permanecer em Viena para prestar auxílio para essas pessoas. Lembrando que foi um sonho que ele teve, tá? E em segundo lugar, obviamente, Frankl, ele enfrenta um grande dilema. Como um bom judeu, ele seguia, obviamente, os mandamentos da lei de Deus. E lá na lei os mandamentos de Deus, tem um quarto mandamento que é honra teu pai e tua mãe. E é o único mandamento seguido de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem pela terra. E aí, esse segundo motivo, o Frankl, ele entra nesse dilema, né, de abandona a família em prol da sua realização profissional lá nos Estados Unidos, porque ele poderia ir muito bem lá para os Estados Unidos, fazer a história dele, fazer a fama dele como médico, como até o criador da logoterapia, porque afinal a logoterapia já estava criada, entende? A logoterapia já havia sido criada, ela não foi criada dentro do campo de concentração. Ela foi criada fora dos campos de concentração, enquanto Viktor Frankl, lá com 15 anos, que vocês já vão ver, ele discursava sobre o sentido da vida. 15 não, se eu não me engano, 12. Daqui a pouco a gente chega lá para vocês entenderem melhor, tá? A moto. Muito bem. E aí Viktor Frankl, ele, olha, e agora? Então, assim, o que exatamente eu poderia fazer na cabeça de Viktor Frankl, né? Eu fujo, eu permaneço, sei lá, o que eu faço? Tô numa incógnita, tô numa batalha aqui. E aí, eis que Viktor Frankl, ele vai para uma catedral de Santo Estevão, porque as sinagogas dos judeus estavam todas destruídas pelos nazistas, né? E aí ele vai para uma catedral católica de Santo Estevão. Inclusive tem um trecho no Em Busca de Sentido que ele fala sobre isso, né? E ele para orar, para realmente pedir um direcionamento para Deus, para identificar para onde é que ele vai. Porque o que Viktor Frankl tinha, ainda com a teoria da logoterapia, era a famosa e célebre frase: responda aos chamados da vida. Responda aos chamados da vida, porque a vida, segundo Frankl, sempre nos convoca para algo e a gente precisa responder. A gente não precisa ficar perguntando para a vida: olha, mas por que isso? Olha, mas por que aquilo? Não, você precisa responder de fato à vida. E o trecho do Em Busca de Sentido está escrito assim: quando a gente se confronta com a classe de perguntas, anseia por uma resposta do céu. E é onde ele precisa dessa resposta do céu, e aí de fato ele sai correndo para a Catedral de Santo Estevão para pedir esse auxílio. Só que, retornando dessa Catedral de Santo Estevão, Frankl ele se depara com alguns pedaços de mármores espalhados das sinagogas onde os nazistas haviam destruído. E ao pegar uma pedra de mármore, Viktor Frankl passa a ser instigado por aquilo. E ali, aquela pedra de mármore carregava uma certa incisão. Só que ele não conseguia entender o que estava ali.
e ele levou para o pai dele, para o Gabriel Frank. O pai dele disse o seguinte para ele: essa pedra está um pedaço da incisão do 4º mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. E é o único mandamento seguido de uma promessa para que seus dias se prolonguem na terra. E aí, nesse momento, o Frank ele percebe que ele não tem dúvidas algumas de qual é o lugar correto que ele deve estar. Ele deve estar junto com o seu povo e junto com o seu pai. Com seus pais, no caso. Viktor Frankl, então, ele fica em Viena, ele permanece em Viena junto com Tilly. Tilly também não fugiu, porque amava muito Frankl. Tilly permanece ali também em Viena e ambos são presos na guerra, onde estourou a guerra em 1942. Frankl é levado como o primeiro de 4 campos de concentração que ele iria passar, né? E tem uma passagem dentro do Em Busca de Sentido, seu best-seller, seu livro, que ele diz o seguinte: não fui nada mais que um prisioneiro comum, o prisioneiro 119-104. Era só isso, porque era o que estava tatuado aqui no seu antebraço. Rasparam todos os seus pelos, rasparam todas tiraram todas as suas roupas, tiraram seus pertences, tiraram até seu próprio nome. Ele não poderia chamar Dr. Frank ou Frank. Não, esquece, cara, você perdeu o teu nome. Agora você é só o prisioneiro 119-104. E era dessa maneira que os prisioneiros eram chamados. Entende? Quando o Viktor Frankl entra no campo de concentração, e isso aqui é uma coisa para outra aula, tá? Isso aqui é uma coisa para as aulas seguintes, mas eu vou dar talvez uma antessala sobre isso. Quando ele entra no campo de concentração, ele diz o seguinte, que nós não temos nada mais que nossa existência nua e crua. É exatamente isso que ele diz. E de certa maneira ele aperta os seus braços um com o outro, exatamente assim, dizendo para ele mesmo: olha, nós não iremos ao fio. Ir ao fio era se jogar na cerca elétrica e se matar, né? E se suicidar. Ele faz um compromisso com ele mesmo. Aconteça o que acontecer, nós não iremos ao fio. E de verdade, Viktor Frankl não vai ao fio. Ele vê vários colegas dele, vários amigos, prisioneiros, irem ao fio, morrerem de fome, de frio, ou fumar o seu último cigarro, porque naquela época os prisioneiros trocavam cigarro por alimento. Então, se você visse um prisioneiro fumar um cigarro, era sinal de que ele entregou todos os seus pontos. Era um fenômeno que Viktor Frankl chamava de desistir, ou seja, o desistir da vida. Não importa se você tá todo cheio de cocô e xixi e tem guarda te batendo, não interessa, eu não tenho mais cor, eu não tenho mais gosto pela vida, a vida não tem mais sabor para mim. E percebendo isso, Viktor Frankl fica extremamente entristecido. Por que entristecido? Porque ele mesmo comenta dessa apatia que ele tinha perante aos prisioneiros. Ele comenta dessa apatia onde um companheiro prisioneiro morria, as pessoas não iam lá consolá-lo, rezar por sua alma. Não. As pessoas iam tirar o seu casaco, a sua calça, os seus sapatos. Incluindo o próprio Viktor Frankl. Ele relata isso no Em Busca de Sentido. Quando ele percebe que ele está, de certa maneira, se tendo essa apatia, porque ele vê muitas pessoas morrerem, e é um fenômeno do campo de concentração. Quando você vê muitas pessoas morrerem, a morte de um e de outro não faz tanto lá um alarme mais, porque você está acostumado a viver aquilo. Entende?
Por isso que as pessoas às vezes permanecem no erro, né? Às vezes você não entende o que que a pessoa... por que que a pessoa sempre vive aquilo, por que que ela sempre escolhe errado, porque ela está acostumada com aquilo. Entende? E numa dessas, um dos companheiros de Viktor Frankl, quando morre, o Viktor Frankl pega o seu jaleco, né? E no jaleco tem um bolso no estilo desse aqui, ó. É que não dá pra vocês verem, né? No estilo de um bolso assim, ó. E ele põe a mão nesse bolso. E nesse bolso ele tira um escrito que diz assim, uma célebre frase: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É uma frase de Santo Agostinho de Hipona, e ele entende que esse inquietas cordes, esse inquieto coração, precisa repousar no sentido. Aquilo só deu base ainda mais para sua tese da logoterapia. E é muito engraçado porque quando Viktor Frankl, as pessoas iriam se consultar com ele, os judeus os conheciam, e eles perguntavam, né, Dr. Frankl, será que nós vamos morrer neste campo de concentração? E Viktor Frankl falava assim, olha, a pergunta certa não é exatamente essa. A pergunta correta é, será que tem sentido todo esse sofrimento? Porque, olha, se não tiver sentido todo esse sofrimento, sinceramente não faz sentido algum nós sofrermos. Porque morrer nós vamos morrer de fato. Seja no campo de concentração, seja de fome, de frio ou ir ao fio, seja fumando o último cigarro, morrendo de fome neste caso, né? Seja uma morte fora do campo de concentração. Todos nós estamos fadados a morrer. Todos nós estamos nesse tempo e nesse espaço que uma hora acaba nessa terra. E se uma hora acaba nessa terra, não é possível que tanto faz a gente morrer de qualquer jeito. Então precisa haver um sentido para isso. E aí Viktor Frankl é uma arte terapêutica de uma magnitude gigante. Ele começa a perguntar para os prisioneiros, o que te espera do lado de fora? Simples pergunta. E aí uns prisioneiros comentavam, olha, me espera é a minha esposa, com os meus filhos. Outro prisioneiro falava, né, o que me espera é se formar, a faculdade de medicina que falta me formar, estou no último ano talvez. Alguns esperavam se realizar em algum tipo de vocação. Enfim, haviam alguns motivos que prendiam de certa maneira esses prisioneiros nessa terra, que eles precisavam voltar para essa obra inacabada. Essa obra de uma família, essa obra da faculdade, de se formar numa faculdade, essa obra de levar a sua teoria para o resto do mundo, como foi que aconteceu com a logoterapia de Viktor Frankl. Então, o que o Viktor Frankl faz? Ele começa a apoiar esses prisioneiros num sentido, num propósito, numa obra inacabada, que precisa deles, porque se eles não fizerem, ninguém vai fazer por eles. Então, precisa ser eles de fato a fazerem. Então, Viktor Frankl, ele começa, de certa maneira, a ancorar esses prisioneiros num propósito, num sentido da vida. Não sei se vocês já assistiram aquele desenho geralmente tem no Pica-Pau, né? Mas tem um indiano que joga a corda pra cima e vai subindo como se não tivesse nada segurando essa corda, né? Mas nós bem sabemos que, como adultos, que é necessário haver uma âncora, né? Sei lá, alguma coisa segurando essa corda, né? Imagine a corda subindo aqui, se não tiver nenhuma âncora, ela desce, pela lei da gravidade. Mas se tiver uma âncora que você conseguir laçar, ele vai ficar firme
A corda vai ficar firme. E Viktor Frankl, imagine que a corda é a nossa vida, onde a todo momento nós estamos tentando ser bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons namorados, namoradas, boa pessoa, bom trabalhador, enfim. Nós sempre estamos laçando essa corda para cima e jogando essa corda para cima. Só que se não tem sentido algum, não vai fazer também nenhum sentido a gente ficar tentando jogar a corda para cima. Por quê? A corda vai ir para cima e ela vai cair, se não tiver nenhum propósito. Caindo, a gente pode até falar no mais tenro do termo, quando cai essa corda, quando o ser humano cai, ele não consegue se ancorar num sentido, ele pode ser considerado, essa queda dessa corda pode ser considerada como a ansiedade, a depressão, a ideação suicida, o burnout, o pânico, enfim, todas as patologias psicológicas existentes, porque não se está afincado, não se está ancorado num sentido. E aí Viktor Frankl, parafraseando também o filósofo Friedrich Nietzsche, ele vai dizer que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, ou seja, quem tem um porquê enfrenta qualquer dor, quem tem um motivo real enfrenta qualquer dor. Isso aqui é coisa básica, entende? Tanto é que Viktor Frankl, ele começou a ter algumas divergências com seus conterrâneos, com seus contemporâneos. De um lado estava o grande Dr. Freud, Dr. Sigmund Freud, e do outro lado estava Alfred Adler. O Alfred Adler, ele trabalhava a questão da vontade de poder, ou seja, de vencer o complexo de inferioridade. Já do outro lado, o Sigmund Freud, Dr. Sigmund Freud, trabalhava a vontade de prazer, ou seja, satisfazer seus instintos, é o alívio de tensões, entendeu? E dentro do campo de concentração, o Viktor Frankl começou a perceber o seguinte: cara, aqui as pessoas, de certa maneira, elas são inferiores, elas não tem nada. Como diria Viktor Frankl, ela só tem a existência nua e crua, ela só tem um número gravado no seu antebraço. É só isso que ela tem. Então, o homem consegue, quando eu falo homem, eu estou falando de homem e mulher, tá? Então, de certa maneira, o homem pode realmente viver sem a vontade de prazer. Desculpa, sem a vontade de poder. Porque ele pode ser inferior, mas ele pode sobreviver a isso, tranquilamente. E aí, olhando para o outro lado, o Viktor Frankl, ele olha para o Dr. Freud e começa a enxergar algumas divergências também dentro do campo de concentração. Onde ele fala o seguinte, que o homem, dentro do campo de concentração, ele não tem nenhum prazer, assim, de fato, nenhuma vontade de prazer. Perde-se todo o prazer, talvez sexual e tudo mais, se perde esse prazer, porque você está sofrendo, você está sendo arrebentado no campo de concentração, você nem lembra disso. Então, de certa maneira, o homem também poderia viver sem a vontade de prazer. Então, pera lá, deve ter alguma coisa que o homem não pode viver sem mesmo. E Viktor Frankl chega nessa conclusão, de que o homem, ele pode viver sem a vontade de poder, sem a vontade de prazer, mas nunca, em hipótese alguma, o homem pode viver sem a vontade de sentido. Porque se ele perde a vontade de sentido, ele perde a vontade de viver. Se ele perde a vontade de viver, acabou a vida para ele. Entendeu? Se ele perde a vontade de sentido, acabou tudo para ele. É por isso que muitas pessoas entram em ideações suicidas. A depressão é tão grande, que entra nesses conflitos de que se a vida vale a pena mesmo, se não vale. E algumas pessoas aí, infelizmente, chegam a se suicidar. Porque perdem esse valor inestimável da vida. Porque perderam a sua âncora, perderam a vontade de sentido. E a vontade de sentido, isso é coisa que
que eu vou falar em outras aulas, mas a vontade de sentido é um dos pilares da logoterapia, junto com a liberdade da vontade e o sentido da vida. Mas isso é assunto para outra aula, tá? Aqui nós estamos discorrendo um pouquinho, bem de forma resumida, a vida e obra do Dr. Viktor Frankl. Bom, e ainda falando dele, alguns eventos marcantes na vida dele, eu até coloquei algumas coisinhas aqui para vocês já, dei até uma antessala aqui para vocês, mas o Viktor Frankl, e aqui é um detalhe muito interessante, minha gente, o Viktor Frankl, apenas com 4 anos de idade, ele faz um questionamento do sentido da vida, porque ele tem um sonho. Ele tem um sonho que... Ele tem um sonho com a morte, né? Tem um sonho com a morte. Nesse sonho com a morte, ele começa a se perguntar acerca do sentido da vida. Ora, peraí, tem a morte aqui, mas o que pode acontecer com isso? Qual que é o sentido da vida, então, se existe a morte? E ele escreve no Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, não. Ele escreve, se eu não me engano, no que não está escrito nos meus livros. Tá? É uma outra autobiografia dele. Ele fala assim: só se pode entender a responsabilidade que o homem tem pela vida quando a referimos à temporalidade, quando a compreendemos como responsabilidade por uma vida que só se vive uma única vez. Percebe? Olha o tamanho da grandeza com 4 anos de idade. Porque Viktor Frankl começa a perceber que o quê? Que não dá para vocês verem, eu vou colocar aqui assim, ó. Se eu movo essa xícara de um lado para o outro, ela vai ser movida. Se eu não mover, ela não se move. Então, se eu mover para cá, ela move. Se eu mover para cá, ela move. Mas ela não se move sozinha. De certa maneira, eu deixei a minha marca neste mundo quando eu movi a caneca daqui para cá. Porque ela não se move sozinha. Então, de certa maneira, eu deixei a minha marca, que perdura na eternidade. Vai dizer o grande General Máximos, do Gladiador 1. Ele diz assim que tudo que um homem faz em vida ecoa na eternidade. E nós somos dotados de eternidade. A nossa historicidade nos diz isso, né? Por que a gente acorda todo dia na mesma casa? Por que a gente faz talvez as mesmas rotinas com as mesmas pessoas? Por exemplo, eu sou casado, então por que eu chego em casa e beijo a mesma esposa sempre? Porque eu sou dotado de historicidade. Então, de certa maneira, tudo que eu faço está em mim ainda. Tudo que eu fiz nessa vida permanece em mim. E isso forma a minha personalidade. E personalidade é um outro assunto sobre a logoterapia também, que é outra aula. Mas, de certa maneira, eu formo essa personalidade. Entendeu? E eu formando essa personalidade, é como se eu fosse um álbum, podemos dizer assim, um álbum de figurinhas, onde eu fosse colando várias figurinhas. Então, quanto mais figurinhas eu colo, mais maduro eu sou, entendeu? Porque mais eu duro. Se eu entendo mais da vida, mais eu duro. E na vida vence quem dura mais. Entendeu? E Viktor Frankl começa a perceber isso, que, olha, a morte você sai do plano do tempo e espaço e vai para a eternidade. Só que, olha, se eu não assumo a responsabilidade de cada instante por uma vida que só se vive uma única vez, eu não deixo a minha marca. Outra pessoa poderia dar aula aqui para vocês, mover a xícara para um lado para o outro. Claro, poderia, até melhor que eu. Mas eu fui convocado, fui chamado pela vida a fazer isso. E isso aqui agora só eu posso fazer. Porque você já parou para pensar que no mundo nunca mais vai existir às 4h40 da tarde desse dia. Porque já passou. O que você fez com aquilo que já passou? Aquilo está em você. Se você ficou no celular, ficou jogando joguinho, ficou fazendo besteira, por exemplo, com o tempo que lhe foi dado, isso, de certa maneira, permanece contigo até você morrer. Não sei se vocês já assistiram aquele filme. Como é que é o nome do filme agora? Não é questão de tempo, não.
Ah, bom, agora eu não vou me recordar. Que o nome eu não me recordo, mas eu vou explicar pra vocês. Tinha um rapaz, é feito pelo Justin Timberlake ainda, né? É, que eles eram pagos, o pagamento era feito por tempo de vida. Então, por exemplo, o seu pagamento é 3 meses de vida, o seu pagamento é 5 meses de vida. E aí eles iam gastando, o café que eles iam comprar era também digamos assim, um... Agora me escapou a frase, a palavra. É como se fosse um dinheiro. O tempo de vida deles era como se fosse um dinheiro, tá certo? E aí eles pagavam talvez com um dia, com 5 dias, conforme for mais caro as coisas. Ah, sobre, sobre esse ponto, pensa que o tempo, tudo que a gente faz no tempo perdura na eternidade, ecoa na eternidade. Então tudo que você faz hoje está em você. Então é isso que eu quero que vocês gravem, porque Viktor Frankl percebeu isso com 4 anos. Só que aí tem um detalhe, aos 13 anos ele tem um certo debate sobre o sentido da vida. Isso foi lá em 1918. Ele escuta do seu professor, em uma aula de química, que a vida humana não é nada mais que um processo de combustão e oxidação. Só que, cara, ele fica perturbado com essa história, porque ele se perguntava sempre o sentido da vida. E perturbado por essa resposta, o Viktor Frankl indaga o seu professor, o professor Fritz. Ele falou assim: Senhor Fritz, mas se é assim, qual que é o sentido da vida? Se tudo é fugaz e puramente material, qual é o sentido da vida? E obviamente o Viktor Frankl não sabe responder isso. Lógico que não sabe, o professor fica em silêncio. E aí o Frankl vai dizer sobre esse episódio lá no Em Busca de Sentido. Ele fala assim: olha, naturalmente o professor não pôde responder, pois era um reducionista, ou seja, reduzia o ser humano a nada mais que. A nada mais que, é só isso, é só isso. Não, o ser humano a dimensão é gigante. É desproporcional até, você não consegue medir, mensurar. Entendeu? Então, com 15 anos, olha que interessante, né? Apenas com 15 anos, o que nós estávamos fazendo com 15 anos? Até dá vontade de chorar. Tava comendo terra, tava fazendo um monte de coisa. Viktor Frankl, sabe o que Viktor Frankl estava fazendo com 15 anos? Ele foi fazer sua primeira conferência, ou seja, sua primeira palestra, digamos assim, sobre 2 dos seus pensamentos centrais, que é o sentido da vida e o suprassentido da vida. Com 15 anos. Entendeu? Então, o Viktor Frankl, ele passa a fazer vários questionamentos acerca do que é o sentido da vida, onde é que está o sentido da vida, e ele chega numa conclusão que é o seguinte: o sentido da vida, ele não precisa ser inventado, você não precisa inventar um sentido da vida. A vida te convoca, então automaticamente a vida te apresenta esse sentido. Às vezes doloroso, às vezes não. Entende? Mas você precisa ter uma atitude responsável e colher isso de fato. Aquilo que a vida tá te dando. Entendeu? Porque Viktor Frankl, talvez meditando um pouquinho sobre isso, né? Esses dias eu estava fazendo isso. Quem em sã consciência, se pudesse fugir do seu estado de prisioneiro, ou de ser um prisioneiro ainda, né, que não tinha sido preso, quem em sã consciência iria para o campo de concentração se você tinha a possibilidade de fugir? O que explica isso é só o amor mesmo. O amor, o Viktor Frankl chamava de autotranscendente. Esse amor que olha para fora, que está muito mais fora do que dentro.
Entende? E tem um relato que Viktor Frankl, a busca de sentido não está aqui, está lá na recepção da clínica. Um relato que Viktor Frankl faz sobre a sua esposa. Está na página 54 do livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl e os outros prisioneiros também, eles começam a ter devaneios com as suas mulheres, com as suas esposas. Viktor Frankl também não é diferente. Viktor Frankl, ele fecha os olhos e, em atos talvez de flashes ou não, ele sentia o cheiro da sua esposa, ele sentia o calor de sua pele, ele sentia o beijo da sua esposa. E, de certa maneira, ele cai numa consciência de que o seguinte, que ela pode estar morta. Ela pode estar morta. Só que ele fala assim, olha, quer saber? Ela pode estar morta, pode estar viva, e talvez se eu soubesse isso, se ela está morta ou está viva, não impediria a minha contemplação espiritual da pessoa amada. Porque, como diz o Cântico dos Cânticos, o livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, põe-me sobre o seu coração como um selo, porque o amor é forte como a morte. Olha que lindo isso. Porque, o que ele quer dizer que o amor é forte como a morte? Porque na morte você, de certa maneira, entra na eternidade. Você pode não ser um religioso, uma religiosa, talvez que seja, mas você concorda comigo que após a morte de uma pessoa, se você tem memórias dela, essa memória vai ser eterna. Independente se você vai morrer em breve ou não. Ela vai permanecer em você. Então, de certa maneira, essa pessoa é eterna enquanto você nascer. Ela vai ficar na sua memória. E na memória de outro, na memória de outro, e assim por diante. É igual um cafezinho aqui. Eu tô precisando de um café. Eu tô meio com sono ainda. Mas é igual um café. Eu tomei café faz um tempinho já. Mas esse café, ele não tá no meu estômago mais. Só que por que ao falar do café, eu me recordo do gosto do café, eu me recordo do cheiro do café, eu me recordo também da textura do café, e até do gosto. Mas por que eu lembro disso? Porque eu me envolvi muitas vezes com o café. Muitas e muitas e muitas vezes. Quanto mais você se envolve com a pessoa amada, mesmo que ela não esteja presente fisicamente, ela é, de fato. E o que uma coisa é? Uma coisa ela carrega o caráter de ser, existência, o caráter de ser assim. Por exemplo, uma caneta é de fato. Ela não pode virar uma caneca. E uma caneca é caneca de fato, ela não pode virar uma caneta. Entende? A pessoa amada, ela é. Ela permanece, ela dura na eternidade. Por exemplo, eu estou longe da minha esposa agora, minha esposa está em casa. Mas ela está em mim, ela é em mim, com uma só carne. Porque ela permanece viva em mim, eu consigo ver ela de fato. Se eu fechar os olhos e entrar numa contemplação amorosa, espiritual, como o Viktor Frankl fazia com a sua esposa Tilly, eu vou vê-la, eu vou sentir o seu cheiro, o cheiro do seu perfume, eu vou sentir o gosto da sua pele, o gosto dos seus lábios. Porque quanto mais contato se tem com a pessoa amada, ela dura na eternidade da sua memória. Põe-me como um selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Isso aqui é bonito. Isso aqui, ó, é lindo. Lindo, 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 lindo. Só que tem um detalhe, né? Eu tô contando coisa bonitinha aqui. Só que o Viktor Frankl, ele, dentro dos campos, ele vê atrocidades. Ele vê as piores atrocidades que ele viu na vida, né? Só que, ao sair do campo de concentração, muita gente acha que, né, saindo de um ambiente traumático, você vai ficar tudo bem. E, na verdade, talvez você fique até pior. Porque o que Viktor Frankl compara? Compara com a pressão da água.
Por exemplo, imagine você se submergir, você está pressionado com a água, pressionado, ficou muito tempo ali pressionado com a água. Quando você retorna, o que acontece com você? Você ainda sente essa pressão, embora não tenha essa pressão, mas você ainda sente essa pressão. Sente, essa pressão quase te esmaga, mas ela não está presente. Mas ainda você sente. Engraçado, né? Então, quando o Viktor Frankl foi liberto do campo de concentração, ele sente essa pressão. Essa pressão de que ele ainda era preso, ele ainda era um refém. Então, um detalhe que eu me esqueci de contar antes, né? O Viktor Frankl, quando ele era muito observador, ele olhava para as pessoas ao redor dele, que estavam indo para a câmara de gás, que eram selecionados. Ele começou a perceber dois grupos de pessoas. Grupo 1, né, o tipo de grupo 1, que as pessoas cuspiam, né, as pessoas subiam na câmara de gás para serem mortas, elas cuspiam no chão, blasfemavam o nome de Deus, xingavam os guardas. E as outras pessoas, o grupo 2, subia também para morrer na câmara de gás, só que ela subia com os olhos para cima, com a prece nos lábios, um Pai Nosso, um Estivá, que é dos judeus, tendo essa confiança, essa posição frente a um sofrimento inevitável, sobre um destino que não dá para ser modificado, que é o destino da morte. Viktor Frankl até vai falar disso na tríade trágica, esse é assunto para outra aula também. Entendeu? Viktor Frankl vai então encontrar esses dois tipos de pessoas e nos identifica muito bem aqui, nos situa muito bem, porque são dois grupos de pessoas que estão indo para o mesmo destino, que é a morte. Só que ambas têm posições diferentes diante da morte. Tanto é que Viktor Frankl vai dizer o seguinte, que não importa muito o que as pessoas fizeram de você. Importa muito mais o que você faz com o que fizeram de você. Não importa se você sofreu, tudo mais aqui, mas o que você faz com isso? Qual que é a sua posição frente a isso? É isso que interessa. O resto... Porque você vai dizer, Viktor Frankl também, né? Se você pode modificar a situação, modifique a situação. Agora, se você não pode modificar, ou melhor, se a situação for boa, você desfrute dessa situação. Mas, se a situação não for boa e não tiver como modificar a situação, modifique a sua posição perante a situação. Modifique a si mesmo perante a situação. Porque você tem uma coisa interior chamada liberdade, que ninguém pode tirar de você. Isso é uma das teses de Viktor Frankl, a liberdade interior também. Depois a gente discorre um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. Tem muita aula aqui na Logopraxis, cara. Muita aula, muita aula. E Viktor Frankl, ele percebe essa liberdade interior. Tanto é que ele cita um homem chamado Maximiliano Maria Kolbe, ou para os católicos, São Maximiliano Maria Kolbe, onde ele diz que o padre Kolbe, ele deu a sua própria vida em troca de um pai de família. O pai de família estava gritando lá e tudo mais, não sei o que e tal, eu preciso da minha família e tal. E aí o padre, se sentindo muito tocado, ele falou assim, olha, deixa eu ir no lugar dele. E aí o guarda pergunta, mas quem que é você para ir no lugar dele? E aí o padre fala, sou padre, porque os padres estavam perseguindo os padres católicos. Então o padre, ele vale por 4 vidas. Matar um padre ou matar uma pessoa comum, nossa, matar um padre, olha, o negócio bombou aqui. Ganhou na loteria. E aí os guardas da SS jogam tanto o São Maximiliano Maria Kolbe quanto os outros prisioneiros num quarto isolado e deixam eles 20 dias sem água, sem alimento, sem nada. Só que tem um detalhe, todos morrem, exceto um, São Maximiliano. São Maximiliano não morre,
Porque, olha, São Maximiliano está acostumado a fazer jejum. Ele era católico, bom católico. Bom católico está acostumado a fazer jejum. Então, a ficar muito tempo sem comer. Estava acostumado. Estava magro, 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 magro. Mas estava acostumado. E aí, quando abrem o quarto lá, vê o padre vivo ainda. Aí eles ficam com raiva. E eles falam assim, não, agora a gente vai te matar de uma outra maneira. Nós vamos aplicar ácido na sua veia. Aí eu quero ver você sobreviver. E o algoz vem, né? O seu algoz vem com uma seringa para aplicar ácido na veia de São Maximiliano. E São Maximiliano, segundo algumas histórias, pede para o guarda aplicar no seu braço esquerdo. Porque enquanto ele aplica no seu braço esquerdo, com o braço direito, São Maximiliano iria absolver os seus pecados. Porque ele era um padre católico. Está vendo a posição diante da morte, essa posição firme, essa liberdade interior. Morte, nós vamos morrer mesmo. Só que como nós vamos morrer é o que define o que nós seremos. Entende? Até que tem aquela história de Viktor Frankl, quando ele foi num presídio, depois de liberto e tudo mais, já até quase no fim da vida, ele vai numa prisão, numa penitenciária nos Estados Unidos, vai palestrar sobre a logoterapia, e aí os prisioneiros falam para ele dar uma palavrinha com um rapaz que foi condenado à morte. Em 3 dias ele iria morrer. Não tinha como escapar. E aí, esse rapaz, antes de Viktor Frankl conversar com ele maltratava as camareiras, né, que levava roupa para ele e tal, falava mal dos guardas, gritava com um, gritava com o outro, enfim, era um animal. Depois que Viktor Frankl conversa com ele, esse rapaz, ele passa a tratar todo mundo bem, ele passa a cumprimentar os guardas, ele passa a respeitar as camareiras, ele passa a aceitar o almoço, que muitas vezes ele rejeitava, jogava tudo pro chão, ele passa a aceitar, ele passa a viver como uma pessoa. De fato ele morre, em 2 dias ele morre, não tem escapatória. Desculpa o barulho aí, gente, não tem o lapela, desculpa. Mas ele morre, só que o jeito que ele morre, ele escolheu. O jeito que ele iria falecer foi ele quem escolheu. Olha, eu vou morrer, sou condenado à morte, mas o modo que eu morro, dando um sentido para a minha vida, sou eu quem decido. Em última instância, o ser humano tem essa liberdade interior. Bonito isso, né? E quando o Viktor Frankl sai do campo de concentração, lembra da pressão? Agora retomando aqui, né? Essa pressão que Viktor Frankl tinha ao sair do campo de concentração permaneceu. Ele estava fora, mas parecia que ele estava dentro do campo. Só que quando fora, ele recebe algumas notícias trágicas. Ele recebe a notícia que seus pais faleceram no campo de concentração. E ele recebe uma das piores notícias da sua vida, que a sua esposa, Tilly, foi forçada a abortar o seu próprio filho para entrar no campo de concentração, porque não aceitariam mulheres grávidas. E Tilly também falece no campo de concentração. Ou seja, Viktor Frankl não tem mais ninguém praticamente da família dele. E ele cai numa crise existencial, porque, olha, eu perdi toda a minha família. E ele pensa em suicídio. Viktor Frankl pensa em suicídio. E um grande amigo dele lembra que ele tinha feito uma promessa para Tilly. Tilly, antes de ir para o campo de concentração, Viktor Frankl já estava escrevendo Em Busca de Sentido. Ele conclui dentro do campo de concentração. Desculpa, ele conclui fora, no caso, né? Mas ele, dentro do campo de concentração, de certa maneira, ele escreve algumas coisinhas ali. Viktor Frankl, então, ele lembra dessa promessa que ele tinha feito para Tilly. Tilly falou assim, olha, se você sair vivo do campo de concentração, publique o seu primeiro livro. E aí Viktor Frankl, ele responde às convocações da vida, responde à promessa que ele tinha feito para a esposa. Lembra que a esposa é de fato, não interessa se ela está morta ou está viva, mas ela é de fato, ela está presente em mim. Ela está na eternidade. Ela dura, porque o amor é forte como a morte. Então Viktor Frankl, acatando o seu pedido amoroso, ele publica o seu primeiro livro. Só que ele sai com um título horrível. Ele sai com um título
Eu não lembro o nome do título, eu não tenho anotado, deveria ter anotado para trazer para vocês. Mas sai com um negócio horrível, 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 horrível. Aí depois não vende, né? Não sai com o nome dele, ele é autor desconhecido, não vende nada. Aí depois a segunda publicação sai como um psicólogo no campo de concentração, alguma coisa assim, também não vende nada, não vende nada, sem o nome dele. Aí na terceira edição resolvem colocar o nome dele e resolvem mudar o nome do livro para Em Busca de Sentido. Não lembro como é que fala isso em inglês, mas Em Busca de Sentido, é search alguma coisa. Mas ele publica esse livro e esse livro é um best-seller. Aí estoura. E aí ele vai para vários lugares do mundo, incluindo o Brasil, palestrar, dar conferência sobre a logoterapia. Essa abordagem riquíssima. De fato, ele estoura mesmo. Lembrando da promessa que ele tinha feito para Tilly. E ele não deixa só um livro publicado, né? No fim da sua vida, ele deixa 33 livros publicados. É de uma grandeza gigante, gigante, magnânimo. E aí, Viktor Frankl, de fato, ele em 1997, ele falece. Ele falece aos 92 anos, né? Não sei se vocês se recordam da promessa que ele tinha feito a promessa não, desculpa. O porquê que uma das coisas que ele foi para os campos de concentração, um dos motivos, né? Para honrar pai e mãe. Lembra que ele encontrou a pedra de mármore e o pai dele disse, né? É uma incisão do quarto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. É o único mandamento seguido de uma promessa. E Viktor Frankl, de fato, morre aos 92 anos. Uma vida belíssima de ser vivida, então identifica-se que o mandamento ainda vale. O mandamento ainda vale. Entende? O mandamento é antigo, é antes de Cristo ainda. Mas ele é válido até nos dias atuais. Entende? Tem um papel, um marco interessante que eu não falei para vocês, eu me recordei agora, eu não estava nem na preparação da aula. Mas Viktor Frankl, numa conferência, eu não lembro qual era o país que ele foi palestrar, e um rapaz pergunta para ele assim, qual que é o seu número de prisioneiro? E aí ele fala assim, 119, 104. E aí o rapaz mostra o número de prisioneiro dele, que também ele foi sobrevivente do campo de concentração. Ele é o 119, 105. Ou seja, eles estavam na mesma fila quando foram carimbados com o número de prisioneiro. Muito interessante isso, muito interessante como são as coincidências da vida, né? Em uma de suas palestras também, Viktor Frankl, ele sempre falava desse sentido da vida, né? Sentido da vida. Mas aí, de certa maneira, um rapaz perguntou para ele, né? Dr. Frankl, o senhor fala tanto de sentido da vida, encontrar o sentido da vida, mas qual que é o seu sentido da vida? Já que a família tinha ido toda, né? Depois o Viktor Frankl casa novamente com uma católica, eu não me recordo o nome dela, não tinha anotado aqui para vocês, porque já é um pouco depois, né? Depois que ele sai do campo de concentração. Qual é o sentido da sua vida, Dr. Frankl? E aí o Dr. Frankl responde, o sentido da minha vida é ajudar as outras pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. Esse é o sentido da minha vida. E é por isso que eu trabalho dia e noite. Parafraseando, né? Não falou exatamente assim. Mas é por isso que eu trabalho dia e noite. Para ajudar as outras pessoas a encontrarem o sentido da vida. E a gente vê o tamanho da logoterapia, né? O tamanho da logoterapia hoje. Desde a sua fundação. Ainda é pequena, eu considero pequeno. Mas daqui a alguns anos a tendência é explodir isso aqui. Por quê? Por quê? Vou explicar para vocês. Muita gente procura inteligências artificiais, as famosas IAs, para desabafar os seus casos
como se desabafasse com um psicólogo, né? A IA é gratuita, tem algumas que são gratuitas. E, de fato, a IA consegue fazer várias pontuações ali, muito legais, inclusive. Mas tem um detalhe muito interessante. A IA, ela conhece todas as técnicas da logoterapia, da psicanálise, da TCC, da Gestalt, enfim, um monte de técnica, porque ela pega do banco de dados da internet. Ela conhece todas essas técnicas, ela sabe o que aplicar. Mas por que eu tenho quase certeza que a logoterapia vai prevalecer? Porque a logoterapia não é só técnica. Vocês vão aprender técnicas, as ferramentas da logoterapia. Mas a logoterapia não é só técnicas. Não é. A logoterapia é um encontro de existências. E encontro de existências de pessoas, de seres, só pode ser feito por seres humanos e não artificiais. Você pode até minimamente resolver o problema ali. Mas vai dizer Viktor Frankl que o paciente é quem se cura. É polêmico. Muitos psicólogos não gostam dessa frase. É o paciente quem se cura. O que um logoterapeuta faz? Um logoterapeuta ele vai atrás da investigação nesse método socrático que vem lá de Sócrates, que depois eu vou explicar para vocês isso aqui, que é uma das técnicas da logoterapia. Ele vai lá, ele vai buscar, vai extrair a verdade do paciente. Então, quanto mais o paciente narra, mais ele vai tendo essa consciência. Só que quais são os caminhos corretos que tem para narrar? Montar o quebra-cabeça da maneira correta ou, como dizia Viktor Frankl, a arte terapêutica, que não é para todo mundo. É uma arte. Embora a psicoterapia não seja regulamentada no Brasil e todo mundo pode ser terapeuta, esse negócio de terapeuta explodiu no Brasil, né? Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Nem todo mundo pode ser terapeuta. Assim, talvez no papel sim, mas na realidade você precisa estudar muito, muito afinco para você tocar na existência da pessoa. Né? E Viktor Frankl vai dizer também que o que cura um paciente também é a personalidade do terapeuta. O terapeuta precisa ser bem maduro. Uma IA é só uma inteligência artificial que ela vai de acordo com os seus comandos, que é chamado de prompts de comando. Mas ela não vai tocar na sua existência. Viktor Frankl até dizia, né? Se você tem um problema biológico, você vai até um psiquiatra. Procure um psiquiatra. Se você tem um problema psicológico, ou seja, emocional, busque por um psicólogo. Mas se você tem um problema existencial, busque um logoterapeuta. Por quê? O logoterapeuta, ele vai tocar na existência, naquilo que a pessoa é, de fato, e naquilo que dura na eternidade. Que é onde Viktor Frankl tocou Tilly, quando no campo de concentração teve seus devaneios com a sua esposa. Ela fala e eu respondo, ela fala, dizia Viktor Frankl. Que a logoterapia ela toca lá na existência, onde o amor é forte como a morte. Entende? E para tocar lá você precisa ter um certo domínio das técnicas, mas você precisa ser uma pessoa de fato enraizada com seus valores, para você tocar lá nos valores daquelas pessoas. Entende? E uma IA não pode fazer isso, por isso que eu acredito que a logoterapia vai prevalecer por esses fatores, porque só a logoterapia, de todas as abordagens que eu conheço, é que toca na existência do ser humano. Toca na existência com técnicas. Tem dois detalhes aqui também. Por quê? Muita gente vai falar da fenomenologia, né, que fala dessa parte existencial também, mas as técnicas da fenomenologia ficam meio a desejar. Rogers, também muita gente fala da ACP, né, a abordagem centrada na pessoa. Mas se a abordagem é centrada na pessoa, ela não é autotranscendente. Colide um pouquinho com a logoterapia. Porque se a abordagem é focada na pessoa, pode-se gerar uma parte egoísta muito grande. Porque para Viktor Frankl o sentido sempre está fora. Então o ser humano é feito para fora, é feito para olhar para fora. É feito para autotranscendência. Ele encontra o sentido da vida dele quando ele sai de si e olha para o outro. Quando ele esquece de si e olha para o outro. A ACP, se você olha só para você mesmo, você vai se perder.
A TCC, por exemplo, pega na parte comportamental, emocional e comportamental, no caso, né? Cognitivo, comportamental, pensamento e comportamento. A psicanálise também é mais pensamento, né? Mais emoção. Um psiquiatra com remédios e tudo mais vai tocar na parte biológica, na parte do cérebro. Ninguém toca lá na existência com técnicas e com um ser, senão a logoterapia e um logoterapeuta muito bem formado. É por isso que, na minha humilde opinião, a logoterapia vai prevalecer e vocês precisam aprender isso aqui de fato. O que é a logoterapia, quem foi Viktor Frankl, como é que ele concebeu a logoterapia, né? Não expliquei lá atrás, até me esqueci, mas a logoterapia, a logo de logoterapia vem de logos, de sentido. Pode ser considerado como verbo também, no grego. E terapia significa cura. Então a logoterapia seria uma cura através do sentido, através do verbo, através do chamado da vida, do sentido da vida. Entende? É bonito demais a logoterapia, gente. Muito bonito. Se eu não me policiar, eu fico falando para vocês aqui durante 4 horas aqui, afinco, sem água, sem nada. Porque é muito bonita essa abordagem, tá? Mas, entretanto, todavia, eu quero encaminhá-los num processo didático. Primeiro a gente vai ver algumas coisas mais universais, como diria Santo Tomás de Aquino, né? Comece pelos universais e depois vai afunilando para os particulares. Nunca comece querendo abraçar o mundo que não vai dar certo, né? Então, a gente aos poucos vai graduando esses ensinamentos para vocês, tá? E se vocês quiserem acessar, algumas pessoas assistem pelo YouTube, ao vivo e tudo mais, então eu preciso falar com esses dois públicos, o público de dentro da plataforma que está assistindo essa aula depois de postada e tudo mais na plataforma, e também para as pessoas que assistem ao vivo no YouTube. Aqui na descrição tem alguns links, tem um link do nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo de estudo aqui, para vocês discutirem, para a gente estar lá e discutir sobre isso que a gente fala aqui. Tem o link da Logopraxis, se você quiser assistir essa aula depois e assistir as demais aulas também que assim por virão. Então você pode acessar por lá também. Enfim, tem alguns outros links aqui que talvez eu não tenha o conhecimento necessário para informá-los, mas dê uma lidinha na descrição aqui. Beleza, minha gente? Tá certo? Por hoje é só. E a gente volta na próxima aula falando algumas coisinhas a mais sobre a logoterapia. Tá certo? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau.